Olá pessoal, estamos de volta para mais uma videoaula, a segunda aula de função quadrática. Após a vinheta retornaremos com a nossa aula, ok? Função quadrática, parte 2. Então a gente vai abordar, aprofundar mais um pouquinho, vamos falar de outras coisas que nós não falamos na primeira aula, né? E vamos continuar tirando as dúvidas, ok? Coordenadas do vértice da parábola. Então, quando V é chamado de vértice da parábola, a parábola apresenta sempre uma simetria, tá? Uma simetria em relação à reta que passa pelo vértice e é perpendicular ao eixo X. Então você tem lá, olha, esse aqui. Tem aqui o gráfico representando a parábola, tá certo? Então, menos B sobre A e a outra menos delta sobre 4A. Esse é o vértice. Isso aí, valor de mínimo. Então, o A maior que zero, desculpa. A maior que zero. E aqui você tem outro lado, o valor de máxima. Ou seja, A menor que zero. Ok? Um exemplo de aplicação. Para produzirmos X unidades de uma mercadoria, temos que o custo dessa produção em reais é dado pela expressão matemática C igual a x ao quadrado menos 80x mais 3.000. Com base nessa expressão, determina a quantidade de unidades produzidas para que o custo seja mínimo, tá? E qual o valor mínimo do custo, tá? Então, sempre quando você pega uma variável, você vai tentar minimizar os gastos, né? No caso nosso é o custo, minimizar o custo e maximizar o lucro. Então vamos lá. X vértices, então é menos P dividido por 2A, X vértices igual a menos 80 dividido por 2 vezes 1, X vértices igual a 40. Então você tem lá, quantidade de unidades produzida para que o custo seja mínimo será de 40 peças, ok? E agora você vai para outro cálculo, né, que é o y vértice. Então você tem lá menos delta igual dividido por 4a, y vértice igual b ao quadrado menos 4ac dividido por 4a, y vértice igual a menos 80 ao quadrado menos 4 que multiplica 1 que multiplica 3.000 dividido por 4, então 6.400 menos 1.200 dividido por 4 que deu menos 5.600 dividido por 4, x vértice igual a 1.400. Ou seja, o valor mínimo do custo será R$ 1.400, ok? Seguindo aqui, atribuindo para x os valores menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5, construa o gráfico da função quadrática definida por f de x igual a x ao quadrado menos 4x. A seguir, responda com base no gráfico ou na lei da função. Letra A, a concavidade fica para cima ou para baixo? Letra B, qual é o vértice dessa parábola? Letra C, em que ponto a parábola intersecta o eixo Y? Letra D, em quantos pontos intersecta o eixo X? Quais são esses pontos? Letra E, essa função é crescente ou decrescente? Letra F, qual a imagem dessa função? Letra G, determine f de 7 terços, f de 9 sétimo, f de 19 e f de menos 3. São maiores, menores ou igual a zero? H. Existe x tal que f de x igual a menos 3? Em caso positivo, determine x. Ok? Eu vou dar um tempinho para vocês e retornaremos dentro em breve com a resolução desse problema, ok? Voltando aqui, nós atribuímos valores, né? E chegamos aqui, ó, nessa função que é o f de x, x ao quadrado menos 4x. Vimos que ela tem a concavidade voltada para cima. Temos as duas raízes e os pontos aqui do vértice da parábola, ok? Então ele está ali, ó, 0, 4 são as raízes, e o vértice da parábola ele está ali, ó, em menos 4, que é quando a parábola vem de uma posição e muda de sentido. Quando bate no vértice ela muda de sentido, então está ali pronto para vocês, ok? E respondendo aqui está lá, concavidade para cima, né? Letra A. B, 2 e 4. C, 0 e 0. D, intersecta o eixo X em dois pontos. Então você tem lá 0 e 0, né?
x0, y0 e 4 e 0, x4, y0. Letra E, crescente para x maior ou igual a 2 e decrescente para x menor ou igual a 2. F, imagem, é o que y pertence aos reais, tal que y maior ou igual a menos 4. F de 7 terços é 2,33, se deu uma dízima periódica de período 3 menor que 0. F de 9 sétimos deu 1,285 menor que 0. F de 19 maior que 0 e F de menos 3 maior que 0. H, x ao quadrado menos 4x igual a menos 3. Então, x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 0. Delta igual a 4. x1, 3 e x2 igual a 1. Ok? Determine a imagem de f e o valor máximo ou mínimo para a função x ao quadrado mais 4x menos 2. Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem e retornaremos dentro em breve para a resolução, ok? Voltando aqui, nós temos que y vértice é igual a menos 6, o a é maior que 0, então a concave é para cima. A imagem é y pertence aos reais, tal que y maior ou igual a menos 6 e o valor mínimo de f é menos 6, ok? Mais uma aqui, determine m de modo que a função f de x é igual a 3m menos 1, x quadrado menos 5x, mais 2 admita valor máximo. Vou dar um tempinho para vocês e retornaremos dentro em breve para a resolução, ok? Voltando aqui com a resolução, você tem que as condições 3m menos 1, que é o a, menor que 0. Então, 3m menor que 1, m é igual a m é menor que 1 terço. Então, m pertence aos reais, tal que m menor que 1 terço. Essa é a resposta dessa resolução, a resolução dessa questão, ok? Mais uma aí, determine k, de modo que o valor mínimo da função f de x igual a k menos 1, x quadrado mais 6x menos 2, seja menos 5, ok? Eu vou dar um tempinho para vocês resolver e retornaremos dentro em breve com a resolução, ok? Voltando aqui, nós temos que as condições k menos 1 tem que ser maior que 0, k maior que 1, y vértice menos delta dividido por 4a, que é igual a menos 5, e o delta deu 6 ao quadrado menos 4, k que multiplica k menos 1, que multiplica menos 2, isso é igual a 36 mais 8k menos 8, 8k mais 28, né? Menos delta dividido por 4a é igual a menos 5, menos 8k mais 28 dividido por 4, que multiplica k menos 1, que é igual a menos 5, 8k mais 28 dividido por k, 4k menos k, que é igual a 5. Resolvendo a equação do primeiro grau, em k, temos que 5, que multiplica 4k menos 4, é igual a 8k mais 28, 20k menos 20, é igual a 8k mais 28, menos 20k, menos 8k, é igual a 28 mais 20, 12k é igual a 48, k é igual a 48 dividido por 12, então k é igual a 4. Satisfaz as condições k maior que 1, ok? As raízes ou zero da função y igual a x ao quadrado mais 2x menos 15 são... Eu vou dar um tempinho para vocês resolver e retornaremos com a resolução dessa questão, ok? Feito a resolução da questão, né? Chegamos aqui na resposta, as raízes 3 e menos 5, alternativa A. Espero que vocês tenham chegado na mesma resolução, ok? A função que não admite raízes reais vocês têm alternativas aí para vocês ver qual delas são a correta. Eu vou dar um tempo para vocês e retornaremos dentro em breve com a resolução da questão, ok? Então, para resolver essa questão não precisa calcular muita coisa, só ser na discriminante. Você vai procurar a alternativa que seja, quando você calcular, tenha um delta negativo. E no nosso caso aí chegou a alternativa C, né? E aí ficou o que? A função que não admite raízes reais é igual x ao quadrado menos 2x mais 3, que o delta deu menos 8. Alternativa C, ok? Do mesmo caso que nós resolvemos aquela, nós vamos ver essa daqui. A função que admite duas raízes reais é igual e iguais é
Então, eu vou dar um tempinho para vocês e você retornarei dentro em breve com a resolução, ok? Voltando aqui, nós sabemos que para a função admitir duas raízes reais iguais, o seu delta tem que ser igual a zero. Nós vimos lá nas explicações anteriormente. Então, qual delas que o delta é igual a zero? Só a B. Então, qual que é a equação ou a função que admite duas raízes reais iguais? É x ao quadrado mais 6x mais 9, que o delta é igual a zero. Então, alternativa B, ok? Uma indústria produz por dia X unidades de determinado produto e pode vender tudo o que produzir a um preço de R$100 a unidade. Se X unidades são produzidas a cada dia, o custo total em reais da produção diária é igual a x ao quadrado mais 20x mais 700. Portanto, para que a indústria tenha lucro diário de R$900, qual deve ser o número de unidades produzidas e vendida por dia? Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem e retornaremos dentro de breve com a resolução dessa questão, ok? A função receita é y igual 100 vezes x. A função lucro, y igual a x ao quadrado mais 20x mais 700, ok? A função lucro igual receita menos custo. Então, você tem lá 100x menos x ao quadrado mais 20x mais 700, y igual a 100x menos x ao quadrado menos 20x menos 700, y igual a menos x ao quadrado mais 80x menos 700. Lucro diário de 900, então é menos x ao quadrado mais 80x menos 700 igual a 900. Menos x ao quadrado mais 80x menos 700 menos 900 igual a zero. Então a função é menos x ao quadrado mais 80x menos 1600 igual a zero. Vamos utilizar x vértices na determinação da quantidade de produtos a serem produzidos e vendidos visando o lucro de R$900. Então você tem lá x vértices menos b dividido por 2a, x vértices é igual a menos 80 dividido por 2, x vértices é igual a 40, ok? Portanto, a empresa deverá produzir e vender 40 unidades, tá certo? Um fabricante vende mensalmente C unidades de um determinado artigo, com V de x igual a x ao quadrado menos x, sendo o custo da produção dado por C de x igual a 2x quadrado menos 7x mais 8. Quantas unidades devem ser vendidas mensalmente de modo que obtenham o lucro máximo? Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem e retornaremos dentro de breve com a resolução, ok? Voltando aqui, L de x é igual a V de x menos C de x. L de x é igual a x ao quadrado menos x menos 2x ao quadrado menos 7x mais 8. L de x é igual a x ao quadrado menos x menos 2x ao quadrado mais 7x menos 8. L de x é igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 8. E aí nós vamos lá, x vértices menos b dividido por 2a, e nós temos que x vértices é igual a menos 6 dividido por 2 vezes 1, ok? E chegamos que x vértices é igual a 3. A empresa deverá vender mensalmente 3 unidades do produto para obter um lucro máximo, ok? Espero que vocês tenham acertado. Uma bola é largada do alto do edifício e cai em direção ao solo. Sua altura h em relação ao solo t segundos após o lançamento é dada pela expressão h igual a menos 25t ao quadrado mais 625. Após quantos segundos o lançamento a bola atingirá o solo? Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem e retornaremos dentro em breve com a resolução, ok? Vamos chamar a altura de h, então quando a bola atingir o solo, sua posição será igual, h igual a zero. E aí ficou assim, ó, 0 igual a menos 25t ao quadrado mais 625, 25t ao quadrado igual a 625, e nós chegamos a t igual a 5. Então, depois de 5 segundos, vai estar a bola ao chão. Então, a bola levará 5 segundos para atingir o solo, ok? Vamos falar de uma outra forma de estar resolvendo a equação do segundo grau, soma e produto. Então, você tem lá,
Soma e produto é um método prático para encontrar as raízes de uma equação de segundo grau do tipo x² menos sx mais p. E é indicado quando as raízes são números inteiros. Baseia-se nas seguintes relações entre as raízes. Então você tem aqui, x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. x1 vezes x2 é igual a c sobre a, sendo x1 e x2 raízes da equação de segundo grau. A, b e c os coeficientes da equação de segundo grau, ok? Desta forma, podemos encontrar as raízes da equação ax² mais bx mais c igual a zero se encontrarmos dois números que satisfaçam simultaneamente as relações indicadas acima. Se não for possível encontrar os números inteiros que satisfaçam as duas equações, as duas respostas, no caso, né, as duas relações, ao mesmo tempo devemos utilizar outro método de resolução, ok? Então você tem esse exemplo aqui, encontre as raízes da equação x² menos 7x mais 2 igual a zero. Nesse exemplo temos P, que é o produto, C sobre A, 12 dividido por 1 igual a 12, S, que é a soma, é menos B dividido por A, então ficou lá, menos 7 dividido por 1, que é igual a 7, ok? Assim, temos que encontrar dois números cujo produto é igual a 12 e a soma seja igual a 7. Então, fazendo de outra forma, tem lá, soma é igual a 3 mais 4 igual a 7, produto é 3 vezes 4 igual a 12. Quando você for resolver a equação de segundo grau do tipo ax² mais bx mais c, primeiro, identificar os coeficientes a, b e c. Exemplo, y é igual a x² mais 5x mais c, a igual a 1, b igual a 5 e c igual a 6. Segundo, na soma do resultado, o resultado é o coeficiente de b com o sinal trocado no produto, conservar o sinal. Tá? Então, o que você vai fazer? Explicando isso aqui certinho. O B, você inverte o sinal. Então, se ele for positivo, ele passa a ser negativo. Se ele for negativo, passa a ser positivo. O produto, que seria a multiplicação, vai conservar o sinal. Tá? Nesse exemplo, vamos pensar em dois números que na soma resulte em 5, em menos 5, e o produto resulte em 6. Então, você tem lá, soma, menos 2 mais menos 3 é igual a menos 5. Produto, menos 2 que multiplica menos 3 é igual a 6. Encontramos a raiz menos 2 e menos 3. Dica, comece encontrando primeiramente o produto, porque fica mais fácil, tá? Então, faça primeiro o produto, mas depois você vai pensar na soma, que vai ficar muito mais fácil para vocês chegar à resolução, encontrar as raízes da equação, ok? Mais uma aqui. Só que essa daqui já não tem o A, né? O A já não vale 1, já é outro valor. Então tá lá, f de x é igual a 3x ao quadrado mais x menos 2. O A é igual a 3, o B igual a 1 e o C menos 2. Nesse caso, em que o coeficiente é diferente de 1, vamos multiplicar o coeficiente A, tá? Pelo coeficiente C. Então ficou 3 que multiplica menos 2. E aí você vai ter uma outra equação. Tá? Então, você, tipo assim, você tirou o 3 da frente do x, porque você multiplicou com 6, então ficou lá, x ao quadrado mais x menos 6 igual a 0, onde o a é igual a 1, b igual a 1 e c igual a menos 6. E aí ficou assim, ó, soma 2 mais menos 3 é igual a menos 1, produto 2 vezes menos 3 igual a menos 6. E aí você tem aqui x1. O que você vai fazer? Você pegou, multiplicou por 3. Então agora você vai dividir. Você achou a raiz, você vai pegar, dividir. x1, 2 dividido por 3, então x1 é 2 terços. E x2, menos 3 dividido por 3 é igual a menos 1. Que é as raízes dessa equação, ok? Então é muito tranquilo, você pode estar fazendo dessa forma também, tá? E mais rápido, ok? Aqui está aquela explicação que eu falei, né? Você multiplicou por 3. No final, para achar as raízes, você deve dividir por 3. E concluímos que as raízes f de x igual a 3x ao quadrado mais x menos 2 são, verdade, 2 terços e menos 1. Ok, pessoal? Mais um toque, uma dica. Sempre que o valor que acompanha x² for diferente de 1, no mínimo uma das raízes será
uma fração. Quando a soma dos coeficientes for igual a zero, uma das raízes será 1. Exemplo, x ao quadrado menos 4x mais 3, a igual a 1, b igual a menos 4 e c igual a 3. Então você tem lá 1 menos 4 mais 3 igual a 0. Então você já sabe que quando essa soma for zero, você vai ter uma raiz já na sua equação que vale 1. E vamos lá ver como é que ficou isso. Então soma igual a 1 mais 3, que é igual a 4, produto é 1 vezes 3, que é igual a 3, x1 é igual a 3 e x2 é igual a 1, ok? Então comprova o que eu falei lá. Quando a soma dos coeficientes for igual a zero, uma das raízes será 1, ok? Inscreva-se no canal, pessoal, tá? Deixa o like, espero que vocês tenham gostado aí dessa aula. Espero que vocês compartilhem com os colegas de vocês, tirem suas dúvidas e continuem nos acompanhando no nosso canal. Para nós vai ser um grande prazer estar com vocês. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!